Tudo bom, pessoal? Vamos apresentar aqui o método da posição falsa para calcular zeros reais de funções não polinomiais, sendo que é um método numérico, a gente vai poder utilizar, por exemplo, o Excel e o Scilab. Então, o método consiste numa média ponderada. Nós temos a opção de considerar o intervalo da medida, né? Você acredita que a raiz está entre A e B, nesse intervalo aqui. Então, você vai fazer a primeira aproximação com essa fórmula, ó. A, que é o primeiro intervalo, até o segundo, que é B. Vezes esses pesos, que são exatamente as imagens de A e de B, sobre A e B. Isso aqui pode ser escrito com o sinal de menos, ó. A F de B menos B F de A sobre F de B menos F de A, visto que A e B têm sinais opostos. Então, a gente pode colocar o sinal de menos na fórmula. Aqui a gente mostra um pouquinho como seria geometricamente. Você vai ter um valor da imagem de A aqui e a imagem de B aqui. Então, esses dois pontos, eu traço essa reta. E a primeira aproximação é esse x. Olha aqui, o nosso epsilon representa a raiz dessa função. Nós queremos encontrá-la. A primeira aproximação é essa. Então, aqui eu vou, nessa primeira aproximação, agora achar a minha imagem. E aí eu vou traçar outra reta, já que, no caso aqui, ficou como ponto fixo essa aqui, ó. Essa nova reta já passa bem mais próximo da raiz. Olha como é que fica a figura. Essa aqui já completa, né? Você vê primeira raiz, F0. Está longe aqui do nosso epsilon. Aí eu encontro, né, um novo ponto de apoio. Já acho F1. Já está mais próximo do erro. Esse novo ponto eu já tenho traçado agora outra raiz, outra reta. Então, eu vou me aproximando sucessivamente. Lembrando que os processos numéricos, eles são iteração. E vocês têm que fazer a iteração, a repetição. Por isso, a gente vai mostrar no Excel. Iteração. Então, você tem um processo de repetição até você chegar no critério de parada. Critério de parada é o erro. O erro vai dizer a você qual é o que você quer. Em geral, a gente opta por menos 2, 10 a menos 2. Aí você pode aumentar a precisão, mas quanto maior a precisão, mais iterações você tem que fazer. E aí depende da aplicação. Se você vai ter uma aplicação militar, não pode errar. Aí muitas vezes você tem que lançar um projétil, não pode errar. Então, você, num cálculo ligado à construção, aí você, na construção, você tem uma tolerância maior ao erro, mas num cálculo ligado a questões militares, às vezes você tem que usar um erro bem pequeno. Lembrando que o erro, no caso, você vai fazer o intervalo de B menos A. Esse B menos A, lembrando que entre eles que vai estar a nossa raiz, se esse B menos A for menor que o erro, então está ótimo. Mas também você pode analisar F de A ou F de B. Se eles forem menor que o erro, quer dizer que você está muito próximo da raiz. Já que o erro, em geral, é um valor pequeno, né? Vamos pensar aqui, 10 a menos 2, 0,01. Então, se a função em A ou em B for menor que o erro, você também pode parar o seu algoritmo, pode dar fim a ele. Lembrando que a escolha, né, do ponto depende do teorema de Bolzano. Bolzano, ele colocou esse seguinte teorema, ó.
Se a função é contínua, né, você sabe que o produto das imagens desse intervalo aqui tem que ser negativo. Um está com sinal oposto ao outro, já que eles estão, entre eles tem uma raiz. Então, Bolzano, que tem esse teorema, que faz com que a gente escolha qual é que vai utilizar. Já que eu estou aqui escolhendo uma aproximação, olha aqui em cima, nós temos uma aproximação A e B. Se A está positivo, B tem que estar negativo por Bolzano. E esse X, para o nosso próxima interação, ele tem que ter um sinal contrário à raiz. Se ele for positivo, a raiz não vai estar aqui entre A e X, vai estar entre X e B, por exemplo. Vamos já ver um exemplo. Esse exemplo é esse, já tem. Nós achamos aqui a função em A e B, sinais trocados. Então, temos uma raiz. Aqui o valor da nossa primeira interação. Nossa primeira aproximação deu 24798. Então, já estou caminhando aqui para a minha aproximação final. Já é um valor a considerar que está dentro desse intervalo. Só que, ao substituir esse valor, eu encontro o sinal negativo. Se eu encontro o sinal negativo, eu tenho que agora analisar em relação aos valores aqui. Ó. F de A é negativo, F de B é positivo. Então, eu não posso ficar com A. Eles têm o mesmo sinal. E Bolzano, a gente viu agora, diz que os sinais têm que ser opostos para ter uma raiz. Então, o próximo intervalo vai ser 24798, né? O nosso novo A1 era A0, passou a A1. Vai agora fazer o intervalo com o valor 3, no caso, que é o B1. Então, esse é o novo intervalo onde está a raiz. Então, aí você continua fazendo isso para encontrar. Observe que a diferença entre eles já diminuiu. Estou diminuindo aqui, estou encontrando, estou me aproximando do meu erro. Nossas referências, vamos fazer essa tabela lá no Excel. Olha aqui, já fiz. Aqui a linha de cima, nós temos aqui todos os comandos. Eu tenho aqui a interação, o valor de A e B, que nós vimos que é 2 a 3. Vamos considerar um erro de 0,01, 10 a menos 2. Nós temos 2 e 3 aqui, e esse valor aqui é o valor da primeira aproximação. Eu já coloquei aqui o código para vocês, ó. No caso aqui, depende das minhas linhas e colunas. Olha aqui, ó, C1, estou na linha 21. Então, coloca aquela fórmula aqui. Então, estou clicando para vocês darem uma olhada nessa fórmula de novo. Então, esse valor todo aqui eu fiz, mas eu tive que escolher na segunda linha quem era o valor que eu ia abandonar. Os sinais, nós já vimos lá no primeiro, de A e B eram opostos, e esse valor 248, né, deu um sinal aqui negativo. Então, eu não posso ficar mais com A. Ele assume o valor de A. Então, ele sai daqui, né, ele sai dessa posição e vem para cá. A partir daí, eu tenho um intervalo menor. Observe que o erro era 1. O erro é quem? B menos A. Agora, eu vou analisar. Achei nova aproximação. Essa aproximação tem sinal negativo também. Esse sinal negativo me obriga a abandonar A de novo, e esse A vai assumir o valor. Inclusive, então, aqui eu tenho que trocar. 2505. Aqui é manual. Então, aqui eu fiz outra escolha, né? E trouxe para cá manualmente. Mas o Excel já está programado, ele já fez a conta aqui.
Já fez a conta aqui, o ponto entre esse e esse, né, usando a fórmula da posição falsa, é 2,506. 2,506 é zero ele, ó. Então, praticamente aqui já é a raiz, mas eu posso trazer ele, já que ele é considerado pelo Excel zero. Então, vou trazer ele aqui para cá, ver se eu consigo ainda estreitar mais esse valor aqui na minha planilha. Não consigo, ó. Pela fórmula, a raiz é ele mesmo. E o erro aqui, já da segunda linha, né? A gente consegue ver que o erro já está abaixo de 0,01. Então, na terceira iteração aqui, já foi possível encontrar a raiz, que no caso é 2,506. No Scilab, lembrando que aqui também eu não comentei, mas aqui ó, é exatamente a função que nós trabalhamos. Ó. É a função log, né? X log de x. Clicando aqui, a gente vê a função, ó, x log de x menos 1. Então, o que acontece? Nós podemos agora ver no Scilab. No Scilab, eu já fiz aqui o comando, inclusive já operei aqui o cálculo, ele já gerou esse gráfico. Está aqui o nosso comando, vou girar mais uma vez, para a gente observar aqui ele em operação. Então, ele gera aqui o gráfico, e no console a gente encontra a raiz. Aqui deu um bug, né? Porque ele não encontrou a raiz nesse caso. Não encontrou a raiz porque aqui ó, está 2 e 2. Vamos corrigir, colocar 2 e 3. Vamos ver porque ele fez o gráfico direitinho. Vamos ver agora se ele... Aqui eu fui rodar, tá vendo? Salvar e executar. Vamos lá no console. Agora sim. 2,506,1841. Então, esse foi o valor encontrado no Scilab. Esse Scilab é instalado aqui, a gente instalou, você baixa facilmente, né? Eu posso aqui, então, capturar esse código também e rodar no Scilab na nuvem. Olha aqui. Você pode buscar na internet, vou dar um reset. Vou colar aquele código, ele também tem uma lista de códigos aqui. E posso rodar aqui para encontrar aqui o resultado. Então, o resultado vai estar aqui também, no caso aqui, gerou, tá vendo os resultados? Ele foi mostrando as colunas. Então, aqui também é possível fazer esse cálculo, ok? Apesar que você pode também buscar aqui, ó, em matemática e estatística e buscar aqui em cálculo numérico, né, tá em inglês, selecionar um livro que tenha também esse método. Ok, pessoal? Então, mostramos aqui, acho que principalmente usando o Excel. Né? O Excel, a gente tem aqui a fórmula para FA, eu escrevo uma célula e vou copiando as outras 3. O erro é a diferença de B menos A, ele ficou bem pequenininho aqui, e esse valor central é a solução. Essa planilha no Excel aqui é muito simples de fazer, você coloca as funções e facilmente você encontra aqui, sem precisar estar usando a calculadora, né? Lembrando que tem que usar o teorema de Bolzano. Aqui, a raiz com 4 casas, com erro de 10 a menos 2, deu 2,506, como foi também no nosso Scilab aqui, ó, 2,506. Então, ficamos por aqui. Até a próxima.